Pois é, o questionário é bom resolver mesmo antes da prova, Vinícius, porque, né, já dá um sentimento do que vai ser a prova, não? Pronto, diga aí o que é. O objetivo da aula de hoje mesmo é tirar dúvidas do que vocês tentaram, não conseguiram. Ah, do chuveiro. Muita gente sofre com essa questão aí, mas ela não é difícil. Mentira, é mesmo. Deixa eu pegar aqui. Ah, faz o seguinte, tu tem como botar a tua tela para eu tirar um print para ficar mais fácil de resolver? Pronto. Deixa eu botar aqui na minha tela grande, que aí facilita aqui na impressão. Ah, sumiu, Vinícius. Não consegui, não. Deu certo não tirar o print? Não, porque eu fui mudar de tela aqui para ficar na minha tela grande para eu conseguir ver melhor e não consegui. Volta aí de novo. Pronto. Agora vai dar certo. Então vamos lá. Pois é, terceiro dia hoje nela. Iniciando o terceiro dia. Eu posso dizer como foi que eu fiz para ver se onde eu tô errado? Pode. Pronto, eu comecei fazendo o controle da máscara que está entrando. Aí eu encontrei a máscara que está na seção 2. Aí eu fiz a 3 menos a 2 e encontrei o que está indo para o chuveiro em si. Só que quando Certo. eu encontro pelo que está indo no chuveiro, se eu fizesse, por exemplo, a massa que está entrando e a massa que está saindo, não está dando certo, porque eu encontrei tipo a área lá dos orifícios, eu fiz a área total, que seria o 4 centímetros de raio, menos 90 vezes aí a área de cada orifício, que seria de saída. Só que aí eu nem descobri para que serve, por exemplo, essa medida de 1,5, que me Então, diz mas aí para quando que você serve. vai fazer essa conta que você está dizendo aí, o diâmetro que você tinha que usar era o diâmetro desse 1,5 aqui, né? Você não achou a vazão que passa através dessa ramificação? Pronto, aí eu encontro a velocidade dele, que eu encontrei. É 3,1 metros por segundo, se eu não estiver errado. Sim. Só que aí depois disso também eu não sei mais prosseguir. Aí, pronto. Então vamos do começo que vai dar tudo certo, tá? Bom, para quem não pegou uma questão como essa, né? Essa questão aqui que o Vinícius está colocando para a gente é uma questão de conservação da massa, certo? Em que é colocada a seguinte situação: a água escoa em regime permanente, né? Através dessa bifurcação aí da figura, né? Conforme aqui está descrito. Ela entra na seção 1 com uma vazão de 80 litros por minuto, então eu vou colocar aqui logo essa informação. Deixa eu fixar. A vazão na seção 1 é de. Detalhe, vazão volumétrica, né? Eu já posso escrever Q, porque a informação que está sendo dada é em uma unidade de volume, né? Litros por minuto. Então, essa seria a nossa vazão aí da seção 1, vazão volumétrica. A velocidade média na seção 2, ou seja, aqui na seção de saída, ele diz que é 2,5, né? Então, a velocidade média aqui na seção 2 é 2,5 metros por segundo. E aí as outras informações de diâmetro das tubulações são fornecidas na figura, né? E ele diz: uma porção do escoamento é desviada para um chuveiro que tem 90 orifícios de 1,1 milímetro, né? Então, aqui a gente tem, ó, no chuveiro, 90 orifícios de 1,1 milímetros. Considerando uniforme o escoamento na ducha
estime a velocidade de saída dos jatos do chuveiro. Então, essa questão aí é uma questão de conservação da massa. Aí, o que a gente tem de expressão para conservação da massa lá do Teorema de Transporte de Reynolds, né? A gente sabe que a taxa de variação da massa do sistema é a taxa de variação temporal da massa contida no volume de controle, né? Poder ver aqui, no volume de controle, mais o fluxo de massa através da superfície de controle. Então, na superfície de controle, o fluxo de massa é ρ vezes o vetor velocidade aqui, produto escalar, eu vou botar só o ponto, mas vocês sabem que isso aqui é um produto escalar, com a área. Certo? Essa seria a expressão para a conservação da massa de maneira geral. Só que a gente sabe que esse primeiro termo, né, de taxa de variação da massa do sistema, ele sempre é igual a zero, né, por definição, porque a gente sabe que a massa do sistema é definido como uma quantidade de massa fixa e identificável. Então, esse primeiro termo aqui é sempre igual a zero. Seria a nossa equação de trabalho, né? Equação de conservação da massa na forma integral. Como ele diz que o regime de escoamento é permanente, então não existe variação temporal de qualquer propriedade, né? E aí a gente fica só com esse segundo termo, que traz justamente o balanço de massa através da superfície de controle. E aí o nosso ponto, né, é de definir qual que seria essa superfície de controle. A primeira superfície de controle que o Vinícius escolheu, né, foi essa daqui. Ele optou por trabalhar com essa daqui, né, Vinícius? Me corrija se eu estiver errada. Você trabalhou com esse volume de controle, correto? Correto. Então, fazendo dessa forma, né, trabalhando com esse volume de controle, o que a gente teria? Uma seção de entrada, uma seção de saída aqui na seção 2 e uma seção de saída aqui nesse item, nessa ramificação superior, certo? Porém, a gente pode também trabalhar com um volume de controle alternativo. Ao invés de eu usar esse, eu posso usar já esse volume de controle aqui, em roxo. Tá? O resultado vai dar diferente? Não, o resultado é para ser exatamente igual. A diferença entre calcular usando o volume de controle em vermelho e calcular usando o volume de controle em roxo é que, se você fizer o procedimento usando o volume de controle em vermelho, em seguida você vai ter que fazer um novo cálculo, certo? Para essa parcela aqui. Por quê? Porque o interesse da questão, né, é na velocidade de saída dos jatos do chuveiro. Então, somente nessa seção 3 aqui que ele descreve. Tá? Então, para facilitar o trabalho, eu sugiro que vocês trabalhem com esse volume de controle em roxo. Tá, Vinícius? Eu acho que facilita a vida da gente. Então, eu vou aqui deletar esses volumes de controle em vermelho para para já trabalhar com o volume de controle em roxo, tá? Ai, meu Deus, será que eu consigo selecionar? Bom, então, usando esse volume de controle em roxo, a gente tem que trabalhar com a superfície de controle desse volume de controle e avaliar os fluxos de massa através dela, né? Então, isso significa avaliar os fluxos de massa através da seção 1, mais na seção 2,
Opa! Essa seção 2. E na seção 3. Seria já a saída lá dos jatos. Em todo problema de conservação da massa, eu já tinha dito para vocês que vocês devem sempre atentar para a relação que a velocidade guarda com a área, né, referente a cada seção do escoamento. Então, aqui na seção 1, a gente tem o fluxo de massa para dentro do volume de controle e a gente sabe que a área sempre aponta para fora do volume de controle. Então, aqui, a caracterização da área, ó, sempre apontando para fora dessa superfície de controle, normalmente para fora. Então, por que isso é importante para a gente? Para caracterizar esses produtos escalares aqui de maneira correta. Para simplificar a nossa vida, né, a gente sabe que a água é um fluido incompressível, né? Então, não vai haver nesse escoamento aqui variação de massa específica. Então, a massa específica na seção 1, na seção 2 e na seção 3 é constante. Então, a gente pode trabalhar só com os produtos escalares entre velocidade e área nessas seções, tá? Então, na seção 1, velocidade e área apontam em sentidos opostos, né? Formando um ângulo aí de 180 graus, né? Então, esse produto escalar aqui, V escalar dA, na realidade vai se transformar, né, em V1 A1, V1, A1, cosseno de 180 graus. Na seção 2, velocidade e área apontam para a mesma direção. Então, esse segundo termo, ele tem justamente V2 e A2, formando um ângulo de 0 graus nessa seção de saída. Na seção 3, considerando que a gente já esteja aqui justamente onde termina a nossa superfície de controle, ou seja, onde a gente tem os jatos desse chuveiro, né? A gente deve contabilizar a velocidade nesses jatos, né? A velocidade dos jatos e a área desses jatos, né? A área total desses jatos. Nessa seção 3, ó, independente de qual jato a gente se refira, a velocidade e os jatos também formam um ângulo de 0 graus, né? Então, esse produto escalar refere-se ao cosseno de 0 graus aqui nesse termo. Então, a gente ficaria com menos V1 A1, conta do cosseno, mais V2 A2, mais velocidade do jato vezes a área dos jatos. Perceba que a área total desses jatos, né, corresponde ao produto do número de jatos vezes a área individual de um deles, né? Individual de um jato. Então, eu acho que eu errei aí, professora, porque eu considerei assim. Eu considerei que a água que estava chegando, tipo, vamos dizer assim, no bocal do chuveiro, chegava todo mundo à mesma velocidade, só que só saía na parte do jato. Aí por isso que eu fiz a área total dos 4 centímetros, menos a área de cada orifício. Ah, pode ter sido isso aí mesmo, Vinícius. Então, mas já conseguiu compreender aqui por que isso esse raciocínio deveria ser dessa forma? Ficou claro agora? Ficou. Ficou. Talvez sim outra questão eu errasse de novo.
Então, ó, V1A1 menos V2A2 vai dar a velocidade dos jatos vezes número de jatos vezes a área individual de cada jato. Por que a gente usa essa área individual de cada jato? Porque o fluido, ele escoa somente no orifício de cada jato, né? Então, a área total do escoamento do fluido é simplesmente a área de cada jato individual vezes o número deles. Certo? Professora, no caso, esse número de jatos seria 90? Como? No caso, o número de jatos seria 90? Isso, 90 jatos. Ok. Então, vamos lá. Só para concluir aqui. V1A1 é a informação justamente da vazão volumétrica que ele fornece na questão, certo? V2 é dado, né, 2,5 metros por segundo. A área da seção 2 é π vezes o diâmetro dessa seção 2 ao quadrado, dividido por 4. Velocidade de jatos, número de jatos, eles são 90, né? E a área individual de cada jato, π vezes o diâmetro de cada um deles ao quadrado, diâmetro de cada jato, de cada orifício, dividido por 4, certo? Então, aqui vocês conseguem obter aí a informação, tá? Um detalhe, 80 litros por minuto não está nas unidades do SI, né? Então, se necessário, que a gente faça uma conversão aqui. 80 litros, a gente sabe que 1 litro, deixa eu botar aqui, 1 litro, quer dizer, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico tem 1.000 litros, né? E que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, essa conversão aqui de unidades, ela é fundamental, né? Para que vocês possam calcular os valores de velocidade apropriadamente. Né? Então, litro cancela com litro, minuto cancela com minuto. Litros por minuto. E aí, esse resultado aqui já sai nas unidades do SI. Né? Então, 80 dividido por 1.000, dividido por 60 segundos, 1,33 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Certo? Então, aqui a gente tem o π vezes o diâmetro, que é de... O diâmetro é de 2 centímetros, né? São 0,02 metros ao quadrado sobre 4. E aqui, nessa seção de saída, dos jatos, a gente tem π vezes o diâmetro, que é 1,1 milímetro, né? Então, 1,1 vezes 10 a menos 3. Opa. 1,1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4. Beleza, Vinícius? Aí basta você fazer, realmente isolar aí e calcular os termos individuais para obter o valor correto aí dessa questão aí do seu questionário. Tá certo. Entendi agora. Beleza? Belezinha. Obrigado, professor. Excelente equação, problema aí de conservação da massa para a gente. Digam-me mais questões, dúvidas. Professora, não queria fazer uma de momento não, linear? Faço. Qual que você quer? É uma que é uma caixa, ele pede a força para deixar a caixa parada.
Você pode fazer como o Vinícius fez, colocar, projetar ela, se ela tiver aí fácil para você. Tá sim, um minutinho só. É daqui que eu acho essa bicha aqui, vai ser uma de coisa. Ótimo. Deixa eu só colocar aqui na minha outra tela para ela Tá ficar certo. maior aqui e o print ficar melhor. Pronto. Lá vamos nós. Valeu, será que eu saí da... Ai, ótimo. Eu fiquei com medo de ter, por um momento, de ter saído aqui da sala de vocês. Você acredita? Oh, meu Deus. Medo. Vamos lá. Essa questão aqui é uma questão Professora, de... não está apresentando não, viu? Ah, tá. Perdão. Obrigada. Essa questão aqui que o Pedro colocou é uma questão de conservação do momento linear, né? Nessa perspectiva nessa perspectiva integral, né? Porque como que eu sei que é uma equação, uma questão para trabalhar com momento, como que eu sei que é uma equação que eu devo usar os conhecimentos de análise integral? Primeiro, a gente vê, né, pelo volume de controle que está sendo descrito para a gente, que ele pede uma força resultante, né? A gente tem um sistema que ele é macroscópico e não são fornecidos para a gente informações, detalhes, né, sobre campos de velocidade ou gradientes de pressão, né? Nada disso. Então, a gente já sabe que a nossa forma de observar esse problema vai ser a forma integral, tá? Na questão, ele diz assim: água a 35 graus Celsius escoa em regime permanente através dessa caixa da figura, né? Entrando na seção 1 a 3 metros por segundo, determine a força resultante, horizontal e vertical, necessárias para manter essa caixa parada contra o fluxo de quantidade de movimento. Então, é fornecido para a gente essa caixa aí, né? A gente tem um volume de controle a considerar. Que volume de controle seria esse? Um que coincide aqui com os limites dessa caixa, né? E com as seções referentes, né, ao escoamento desse fluido. Então, esse seria o nosso volume de controle a ser trabalhado. Na questão, ele não informa para a gente se existe pressão numa seção 1 ou pressão na seção 2. Então, como não existe essa informação, né, a gente pode considerar que tanto na seção 1 quanto na seção 2, os escoamentos, né, eles se dão à pressão atmosférica, certo? Não existe essa informação aí. Então, a gente sabe que a equação de conservação do momento linear diz para a gente que o somatório de forças, né, sejam essas forças de campo ou de superfície, de campo e forças de superfície, vai ser igual à taxa de variação do momento linear desse volume de controle, né, o roteiro do momento linear no volume de controle, mais o fluxo de momento linear
através da superfície de controle. Opa. O fluxo de momento linear V escalar dA Então, essa seria a nossa equação da conservação do momento linear na formulação integral. É dito na questão que o escoamento ele ocorre em regime permanente, né? Então, não existe taxa de variação linear do momento no volume de controle, certo? Então, a gente vai pegar essa equação e vai aplicar ela para a direção y, né, ou vertical, né? E a gente vai fazer o mesmo para a direção horizontal, ou seja, aplicando aqui essas forças na direção x, certo? Vou começar pela direção x porque ela é mais simples. Por que ela é mais simples? Porque a gente simplesmente só tem esse... Tanto faz. Vou começar aqui pela y mesmo. Então, vamos lá. Na direção y, quais são as forças que a gente tem atuando, né, nesse nosso volume de controle? A gente tem o fluxo de momento, né, devido ao escoamento do fluido, aqui nessa seção de entrada. Então, a gente vai ter essa força referente à velocidade aqui na seção de entrada. Não temos forças de campo na direção Y, a gente até que tem a força de campo gravitacional, né, que seria o peso dessa caixa e o peso do fluido contido nessa caixa. Mas a gente não tem nenhuma informação de como calcular isso. A gente não sabe o volume dessa caixa, a gente não sabe o peso do material que é feito a caixa. Então, a gente vai desprezar a contribuição dessas forças de campo na direção vertical. E o detalhe, na questão, ele pede, determine a força resultante necessária para manter a caixa parada contra o fluxo da quantidade de movimento. Então, na realidade, a gente vai analisar realmente só a força que está se relacionando com o fluxo de quantidade de movimento, ou seja, com o escoamento desse fluido, tá? E aí, a nossa força de superfície em Y simplesmente é a RY, né, a força de reação que a gente tem interesse em calcular. Como o fluxo de movimento na direção Y, ele tem essa inclinação aqui, né? A gente pode supor um RY aqui, apontando para cima. Como o fluxo de fluido vai para a esquerda, a gente pode supor um RX aqui também, apontando para o lado direito, que são forças de reação, certo? Então, vamos lá. Aqui na direção Y, nós temos, então, somente RY como sendo a força que a gente vai trabalhar, né? E, para avaliar a nossa superfície de controle e o fluxo de momento através dessa superfície de controle, né, a gente vai avaliar onde que a gente tem componente da velocidade na direção Y, certo? Então, a gente consegue ver que existe componente da velocidade na direção Y somente aqui, né, nessa direção, nessa seção 1 aqui, certo? Então, aqui tem o vetor velocidade total, né?
E existe uma componente desse vetor velocidade na direção y, e existe uma componente desse vetor velocidade aqui em x, certo? Esse é o vetor velocidade da seção 1. Então, vamos lá. Então, RY vai dizer respeito ao fluxo de quantidade de movimento através da seção 1, né? Onde a gente sabe que esse primeiro vetor aqui traz a informação justamente da direção, né? Desse vetor que está contabilizando aí esse escoamento de quantidade de movimento numa direção x ou y. Então, aqui a gente tem o vetor VY apontando na direção do y negativo, né? E aqui a gente tem o produto escalar, ó, entre a velocidade e a área nessa seção 1. Então, nessa seção 1, esse produto escalar diz respeito ao valor da velocidade V1, à área A1 e ao cosseno do ângulo formado entre essas duas entidades, que na seção 1 é um ângulo de 180 graus. Certo? Agora, a única coisa que nos resta fazer para o cálculo de RY é estimar quem é esse tal desse VY, né? E a gente consegue ver aqui, ó, da trigonometria do nosso problema, que o seno desse ângulo de 65 graus, aqui, ó, ângulo de 65 graus, corresponde ao cateto oposto, justamente VY, dividido pela hipotenusa, que seria... Eita, caramba! Que seria V. Já ouviram a história do que o preguiçoso trabalha dobrado? Isso aqui foi a definição de o preguiçoso trabalha dobrado. Quis aproveitar um VY ali, me lasquei, tendo que escrever a equação toda de novo. Meu pai já dizia desde que eu era nova. Então, aqui, ó, VY dividido por V. Você tem dificuldade de visualizar isso aqui, né? Basta fazer realmente a extensão desse desenho que a gente fez ali, né? Então, ó, percebe que VY, ó, ele continua aqui nessa direção vertical e V, ó, tá sendo aqui, ó, alinhado com essa lateral aqui. Então, seno desse ângulo aqui de 65 graus é cateto oposto pela hipotenusa, VY por V. Então, na hora que a gente for calcular aqui o nosso RY, isso aqui vai ficar menos V seno de 65 graus. V que no caso aqui é V1, tá? Desculpa aí. Só para deixar todo mundo com o mesmo nome aqui. Vai ficar menos V1 seno de 65 graus. E aí, RY menos, com esse menos do cosseno aqui, fica um termo positivo, V1 ao quadrado, seno de 65 vezes ρ vezes área 1. Dúvidas aí, Pedro? Ou deu certo aí? Professora, acho que deu. É porque é muito grande essa. Eu fui levantar a cadeira e acabei foi caindo mais. Eu acho que deu, viu?
Sim, Pronto, e mesma o coisa a R... gente vai fazer aqui para a direção X, certo? E aí, igualmente, né, a gente não tem forças de campo na direção X, a força de reação aqui nessa direção X é Rx, né, que a gente quer determinar. E para a direção X, então a gente tem dois termos referentes ao momento linear, o fluxo de momento, né? A gente tem a seção 1 e a seção 2. Professora, a massa específica a gente considera nesse caso? Sim, massa específica da água, né? É fornecido na questão que o fluido é água. Você diz para na hora de calcular isso aqui, porque se você não colocar o termo de massa específica, Vinícius, aqui o que você está calculando não vai ser uma força. Não vai sair com as dimensões de força. Entendi, porque falta o KG, né? Falta os quilogramas por metro cúbico para fazer isso aí virar, né, uma dimensão de força. Então, na direção X, né, a gente colocou Rx aqui apontando para o X positivo. Então, vou deixar esse Rx aqui realmente tal qual como ele está. Né, Rx. Na seção 1, a gente repete o mesmo raciocínio que a gente fez para a direção Y, só que agora, né, para a componente da velocidade na direção X. Então, a gente consegue ver que o cosseno de 65 é que vai ser o nosso interesse, porque o cosseno desse ângulo vai ser cateto adjacente, que seria Vx pela hipotenusa V1. E aí, aqui a gente fica com esse termo, né? Na verdade, deixa eu voltar um passo para deixar tudo registrado direitinho. Vou deixar isso aqui como Vx, né? Vou contabilizar aqui igualmente como eu fiz para a direção Y, que Vx aponta na direção do menos x, tá? Over 1 a 1, cosseno de 180 graus. E na seção 2, a gente vai ficar com o termo de menos V2. Por que menos V2? Porque V2 aponta na direção do X negativo. Ó. Eu estou falando desse termo aqui, ó. V2 aponta, ó, V2 aqui, aponta na direção do eixo X negativo. Então, menos V2, porque esse primeiro termo aqui, ele é vetorial, certo? Vezes a massa específica, vezes o produto escalar aplicado a essa seção, V2A2, cosseno de 0 graus. Se alguém ainda tem dúvida, né, nesse produto escalar aí, V2A2, da seção de saída, ó, basta verificar que a área aponta para a direção do menos x também, alinhado com o vetor V2. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 0 graus. Então, só nos resta fazer a substituição de que Vx é menos V1 cosseno de 65 graus. Esse cosseno de 180 com menos fica positivo, certo? E na seção de saída, ó, esse cosseno de 0 graus aqui, permanece o sinal inalterado.
Então, aqui a gente já tem a expressão para o cálculo da componente da força de reação na direção x. Então, V1 ao quadrado cosseno de 65 vezes ρ vezes a área 1, e na seção 2, V2 ao quadrado vezes ρ vezes a área 2. Beleza? Beleza, professora, acho que deu certo agora. Digam-me mais alguma questão aí que vocês tenham dificuldade, estejam com dúvidas. Deixa eu pegar um copo d'água rapidinho. Um segundo, aí vocês vão pensando aí se tem mais alguma dúvida. Ótimo, João. Separa aí. Diga lá. Bote ela aqui para a gente ver qual é. Pode projetar. Sei qual é. Deixa eu botar aqui novamente para ficar maior. Essa questão aqui é uma questão para ser resolvida em duas partes, viu, João? Professora, Oi. a nossa prova começa a partir de a partir de que aula, de que tópico? Então, o início do conteúdo de vocês é em análise integral, certo? Vou até projetar aqui para não haver dúvidas, né? Começa com... Deixe eu tomar a minha... Pronto, está apresentando, né? Então, essa parte aqui... Ainda não, professora. Não está Tá vendo? assim. Tá assim. Foi? Pode ir. Então, essa parte aqui, ó, de análise integral e de análise diferencial do escoamento. Então, são esses dois tópicos aqui. Essa parte aqui de análise dimensional não entra nessa prova, tá? São só esses dois trechos aqui. Porque, apesar desse tópico aqui de escoamento incompressível de fluidos não viscosos não ter documento aqui dentro, né? Ele está inserido, esse material aqui, de equações de Euler, Bernoulli, pressão estática, de estagnação e dinâmica, dentro desse conteúdo aqui de análise integral. Certo? A prova de vocês vai ser da mesma maneira que foi a anterior, Edson. Tal e qual. Certo? Então, na prática, são só esses dois tópicos, né, professora? Essa aula 3 e aula 4, né? Assim, eu digo assim, só para me pegar uma referência. Mas... Isso, são só esses dois tópicos aqui, análise integral e análise diferencial. O negócio aqui, em análise integral, você tem conservação da massa, momento, energia, né, para a prova. E na análise diferencial, você tem equação de conservação da massa e conservação da quantidade de movimento, né? Então, escoamento segundo as equações de Navier-Stokes, Euler e tudo mais. Beleza, professora. Obrigado, viu? Nada. E aqui, ó, Henrique, quando você clica em vídeos de análise integral, você tem, ó, uma lista de vídeos com os conteúdos, né? E aqui só exercícios, esse último vídeo. E mesma coisa foi feito para a análise diferencial do escoamento, tá? Tem aqui uma seção de vídeos e de exercícios. Eu vou colocar para vocês, mas também não
não faria muita diferença se eu não colocasse, né? Vocês mesmos podiam encontrar com facilidade. No canal de mecânica dos fluidos, aqui do YouTube, vocês têm aqui, ó, a playlist de revisão da unidade 2, certo? Então, aqui tem tanto várias revisões que eu fiz de vários semestres anteriores, né? E outros professores também fizeram, quanto algumas aulas de exercício desses conteúdos, tá? Então, vou colocar lá como referência aqui para essa aula de revisão dos conteúdos, tá bom? Bom, vamos lá para a questão que o João colocou. É essa aqui. Vocês sabiam que quando vocês quiserem aumentar uma figura ou diminuir uma figura, mantendo as proporções no PowerPoint ou no Excel, se vocês segurarem a tecla Ctrl, vocês conseguem fazer isso? Sem perder as dimensões aí, as coisas. Só para dar uma dica aí de vida para todos. Não sei se vocês sabem essas coisas. Então, o que tem dizendo na questão? Ele coloca a figura de um recipiente cilíndrico, diz que ele tem 30 centímetros de diâmetro, né? Ou seja, nesse trecho aqui, o diâmetro é D, vale 30 centímetros. 30 centímetros de diâmetro. E uma contração cônica no fundo. Então, aqui é um cone, né? Com um furo de saída de 2,5 centímetros de diâmetro. Então, aqui essa saída tem 2,5. O tanque contém água limpa nas condições padrão ao nível do mar. Se a superfície da água estiver descendo a uma taxa aproximadamente constante, DHDT de menos 0,5 metros por segundo, calcule a velocidade média para fora na saída inferior. Oxi. Como é que essa bateria está acabando? Pronto. Peraí, pessoal, deu algum problema aqui no meu carregamento do computador, ele está dizendo que eu estou sem bateria. Só um segundo. Por favor, né, meu filho? Valeu. Pronto, agora foi. Pronto. Então, nessa questão, é uma questão também de conservação da massa. Certo? O que acontece? No primeiro trecho, a gente tem uma superfície da água que ela está descendo a uma taxa constante, né? Ele diz a taxa de variação dessa altura desse primeiro volume de controle. Né? E, em seguida, a gente tem um trecho em que a gente tem essa saída, né, aí de velocidade de fluido para a superfície, nessa saída inferior que a gente deve trabalhar. Então, vamos lá. Ele diz assim, esse primeiro... Tá, já falei isso.
Então, vamos lá. A gente pode dividir esse nosso volume de controle em duas partes, certo? Essa primeira parte aqui, que eu estou destacando para vocês, e essa segunda parte, que eu vou colocar uma cor diferente. Por que eu estou fazendo essa divisão em duas partes para esse nosso trabalho? Primeiro, porque a gente tem geometrias diferentes, certo? E aí, só para isso facilitar o nosso processo, né? E o segundo é que, nessa primeira parcela aqui, ó, a gente tem um nível de fluido que ele está variando, né? Então, a altura desse nível aqui, ele está diminuindo ao longo do tempo. Mas, para essa parcela aqui de baixo, a gente não percebe esse efeito, né? Para a parcela de baixo, praticamente o escoamento ele ocorre em regime permanente. Então, a gente vai fazer essa nossa análise da equação da continuidade em dois momentos distintos. Tá? Vou pegar aqui a equação da continuidade. E a gente vai trabalhar ela inicialmente para esse nosso primeiro volume de controle aqui, que a gente tinha destacado. Então, para esse primeiro volume de controle, é dito para a gente, ó, que a água da superfície está descendo a uma taxa de aproximadamente DHDT de menos 0,5 metros por segundo. Então, perceba, esse termo aqui, que se refere à taxa de variação temporal das propriedades, né, ele deve ser mantido. E para essa seção, para esse primeiro volume de controle, perceba que a gente não tem uma entrada de fluxo, de fluido, né? A gente só tem saída de fluido através aqui desse elemento, certo? Então, a gente vai descrever aqui essa equação da continuidade de maneira apropriada. O fluido que escoa é água, certo? Então, a massa específica da água, já que é um fluido incompressível, eu posso fazer essa integração no volume de controle, ela vai permanecer constante. Eu posso fazer essa derivação temporal, ela vai permanecer constante. Certo? Então, vou passar essa massa específica aqui, tanto para fora desse nosso volume de controle, quanto para fora da nossa derivada temporal. Em seguida, ó, a gente tem uma integral de dV, ou seja, que é um volume infinitesimal, em todo o volume de controle. Então, quando eu integrar esse volume infinitesimal em todo o volume de controle da seção 1, né? Vou colocar aqui 1 e 1, para deixar claro. Quando eu fizer essa integração, o que a gente vai obter é simplesmente o volume desse volume de controle da seção 1, certo? E aí ele passa aqui para o termo de variação, taxa de variação temporal dessa propriedade. Continuando a trabalhar com ele, né? A gente sabe que esse volume de controle, né? O volume desse trecho cilíndrico, desse trecho 1, corresponde à área mas eu estou compartilhando a minha tela grande. Como assim compartilhar a tela grande? Eu acho que ele não fixou. Talvez só apresentar essa manta já fixada. Aí tá pequenininho para ele. Porque aqui tá normal. Eu não sei. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma Não, coisa? nada. É ele que tem que fixar. Ah, tá. É porque, como outras pessoas apresentaram, a sua não ficou fixada para ele, eu acho. Ah, tá, entendi. Ah, agora deu certo, então. Tá, eu não sabia que isso acontecia. Tá bom, que bom que já resolveu. Então, nada. Então, ó, esse volume desse volume de controle da seção 1, ele corresponde à área desse cilindro, né? Vezes
área da circunferência, né, vezes a altura desse elemento, né? A área do cilindro, a área da seção cilíndrica, né, ela vai permanecer constante, independente aí do tempo, né? Então, ela também pode sair dessa derivada temporal. Mas existe uma variação, e é fornecida na questão, justamente do nível do tanque. Existe uma variação, ó, DH/dt, taxa de variação do nível do tanque. E aí a gente já encontrou esse termo aqui, deixou ele bem expresso, bem destacado na nossa equação. Certo? Bom, fizemos o que podíamos fazer, né, com relação a esse termo. O termo seguinte refere-se ao fluxo de massa através da superfície de controle, né, a saída desse trecho cilíndrico, né? E a saída desse trecho cilíndrico, a gente só tem a informação do diâmetro desse trecho. A gente não tem informação de qual que é a velocidade desse escoamento. Então, eu vou simplesmente descrever aqui em termos do produto escalar velocidade e área para esse volume de controle, certo? Então, só para deixar destacado aqui na figura, a gente tem, ó, uma velocidade saindo aqui desse volume de controle 1, e a área sempre também aponta para fora dessa superfície de controle, né, da seção 1. Então, vou botar aqui V1 a 1, certo? Então, se a gente for analisar esse termo de fluxo de massa, a gente vai ficar com ρ V1 a 1 cosseno de 0 graus. Porque é o ângulo formado entre velocidade e área nessa seção. ρ V1 a 1 cosseno de 0 graus. Então, desse primeiro volume de controle, a gente tem a informação de que isto, menos isto, né, menos o termo de variação temporal, é ρ V1 a 1 cosseno de 0 graus, cosseno de 0 é 1. Então, a gente pode ver claramente que essa massa específica do lado direito cancela com a massa específica do lado esquerdo, certo? Essa área aqui é a área da seção cilíndrica, então é a mesma área aqui, A1, certo? Essa área A1, ó, Edson, é a área, ó, do escoamento do fluido saindo desse volume de controle 1. Então, é a área aqui dessa seção cilíndrica, certo? Dessa seção circular aí do cilindro. E aí a gente tem a informação do enunciado de que a DH/dt vale menos 0,5 metros por segundo, e isso vai corresponder justamente ao valor da velocidade V1. Então, V1 é 0,5 metros por segundo. Quando a gente for pegar essa equação da continuidade e aplicar para o segundo trecho desse volume de controle, então o que a gente vai verificar é que nesse segundo trecho, ele não percebe os efeitos de subida ou descida desse nível do tanque, né? Então, para esse segundo trecho, a gente pode considerar que o regime é permanente. E aí, ó, a gente pega e avalia justamente o fluxo de massa através da superfície de controle 2, né? E aí, o pulo do gato é o seguinte. Repare que quando a gente estava trabalhando com a parcela de cima, ó, V1 apontava
para fora do volume de controle em verde, e a área 1 também apontava para fora desse volume de controle em verde, certo? Agora, a gente está trabalhando com o volume de controle em amarelo, né? Então, ó, V1 entra no volume de controle em amarelo, mas a área da seção 1, a área ela sempre aponta para fora da superfície de controle que a gente está considerando, certo? Então, a área 1, para esse volume de controle 2 que a gente está trabalhando, ela aponta aqui para fora, né? Então, aqui, ó, V1 apontando para baixo, tal como estava, mas a área 1 aqui, ó, ela agora refere-se a esse volume de controle destacado em amarelo. Tá? Então, o ângulo aqui formado entre essas duas entidades mudou. E na seção de saída, a gente tem ó, o V2, que é o nosso interesse em determinar, né? E a área referente a essa superfície de controle, A2, apontando aqui para fora. A2, V2. Então, quando a gente for analisar essa superfície de controle 2 aqui, a gente tem, né, dois trechos. O trecho de entrada de fluido e o trecho de saída. Falei-me? O que eu fiz? E aí, na seção de entrada, a gente tem Rho V1 A1 cosseno agora de 180 graus. Oxi. 180 graus. E na seção de saída, a gente tem Rho V2 A2, né, e o ângulo formado é um ângulo de 0 graus. Então, esse termo fica com sinal negativo e esse outro termo permanece com o sinal positivo. E aí a gente consegue determinar quem que é V2, né? Então, a gente fica com Rho V1 A1 dividido pela massa específica vezes A2. Vai dar a velocidade do fluido na seção 2. Né? Essas massas específicas aqui se cancelam, né? E aí a gente acha quem é V2. Para quem ainda estava com dúvida, né? A1 é a área desse tanque cilíndrico, né? Então, seria π vezes o diâmetro 1 ao quadrado. E Dzão, vou deixar como está na figura descrito, tá? Vou deixar um D bem grande. Sobre 4. E a área 2 seria π Dzinho ao quadrado sobre 4. Beleza, pessoal? Tudo certo aí? Tiverem mais dúvidas, vocês vão dizendo. Vale, meu Deus.
Olha a dúvida. O sexo do bebê sai quando? Já saiu, é um menininho. Estamos vendo se vai ser Arthur ou qual outro nome. Olha aí, é um rapazinho. Já está com mais de meio quilo. Você já tem um, né, professora? Já tem um. Vai fazer 4 anos no mês que vem. Aí o povo fica assim, você não vai fazer um chá de bebê para o bebê que vai chegar? Aí eu digo, minha filha, é o seguinte, ó, daqui para o final do ano eu tenho. Deus me defenda, Felipe. Felipe dizendo para chamar o menino de Bernoulli. Daqui para o final do ano temos Natal, Ano Novo, o aniversário de Davi, que é dia 3, o aniversário do meu marido, que é dia 17, e eu para organizar esse povo todo, essas comemorações e essas coisas todas. Eu não tenho cabeça nem tempo para organizar um chá de bebê agora. Joga tudo no dia 10, professora. É o meio Para termo ficar na para todo média. mundo. Ai, Jesus. Pois é. O cardápio é o mais importante, querida. Já está tudo organizado. No aniversário de Davi é salgadinho, docinho, cachorro quente, festa de criança mesmo. Brigadeiro. Quero nem saber se os meninos dos outros não podem comer, problema deles. O meu pode e vai. Professora, professora, explica de novo aquele esquema com as questões, porque ela gera, né, as questões, aí eu tenho que só responder da primeira vez, né? Aí eu fixo a questão. Isso. O que acontece nos questionários, né? O que acontece na prova é a mesma coisa que acontece nos questionários de vocês, normal, de avaliação do correto semestre. Então, na primeira vez que você entra no questionário, ele sorteia algumas questões para você. Então, o que você tem que fazer? Marcar alguma coisa em cada uma dessas questões que aparecer para você, tirar o print daquilo e submeter uma resposta. Lá no final, você vai e submete. Por quê? Porque quando você faz isso, da próxima vez que você acessar o questionário, vai aparecer exatamente aquelas mesmas questões. Se você não selecionou, mas você não submeteu uma resposta, você simplesmente gastou uma das tentativas que você tinha. Certo? Então, você acessa, marca alguma coisa, tira o print, submete uma resposta e na próxima tentativa vai aparecer aquela mesma questão e você pode corrigir algo que vocês tenham dúvida, certo? E aí vocês têm 3 tentativas, Henrique. A primeira seria para você fazer esse print inicial, né? A segunda para submeter a resposta e a terceira para vocês, né, corrigirem algum erro qualquer que deu aí na conta, enfim. Então, são 3 tentativas. A prova se inicia na hora que inicia a aula de vocês, certo? Então, se a aula de vocês começa às 8h55, a prova inicia às 8h55 e vai finalizar com 24 horas. Então, às 8h55 do dia seguinte, ela vai estar finalizada, certo? Então, vocês não vão poder mais submeter nenhuma resposta, tá? Então, eu conto pra mim que menos de 24 horas, porque eu infelizmente tenho que trabalhar, mas eu ainda tenho dessas. como é? Não entendi, não. Eu conto pra mim que não é 24 horas para a minha pessoa, porque como eu tenho que trabalhar, então eu nem considero tanto assim. Trabalho em dobro. Não, mas ó, pensa assim, que nos outros semestres todo mundo tinha que resolver a prova assim, enquanto eu estava na sala, né? Enquanto era um encontro síncrono. Então, já é uma flexibilização para quem tem, né, essas jornadas de trabalho, de outras coisas, para poder fazer, né, num horário que fica mais, sei lá, tem mais paz em casa, consegue, né, ter uma condição melhor para resolver a prova. Outra coisa, como na prova anterior, né, eu vou estar online no horário da aula. Então, o horário da aula de vocês é de 8h55, sei lá, até 10h30, eu vou estar aqui na sala virtual,
Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, é só falar, e aí eu tiro qualquer dúvida, certo? Ah, professora, na minha resposta, sei lá, faltou uma viscosidade ou apareceu uma massa específica, não estou conseguindo achar como é que faz. Fica à vontade que eu vou estar disponível. Agora, realmente, eu não consigo passar 24 horas disponível para tirar dúvidas, né? Então, eu estipulei que realmente no horário do encontro eu estou síncrona disponível para vocês, e fora desse horário aí é responsabilidade de vocês, tá bom? Hernani está perguntando a nota da prática de simulação da primeira unidade. Hernani, eu tive um problema inclusive foi por isso que quem fez solicitação de recorreção até agora não recebeu nenhuma resposta. Por quê? Eu tive um problema com a aba de tarefas. Na verdade, foi da outra turma, mas aí eu sempre deixo para fazer tudo junto, né? Essas recorreções, essas correção de atividades, né? Eu sempre faço, eu junto tudo das duas turmas e corrijo. E aí eu estava com esse problema aí com a aba de tarefas na outra turma. Até agora o Cigar não me deu uma resposta de como que isso vai ser consertado. E aí, por isso que eu não entreguei ainda a nota da atividade de simulação. Mas não se preocupe que ela vai sair de hoje para amanhã, obviamente, para vocês terem essa nota até a prova de vocês, tá? Alguém perguntou a respeito de uma área. Deixa eu ver aqui, João. Professor, na questão que o Pedro, que ele pediu, a do Pedro era de momento, era? Era de momento. Foi essa daí. Que área que você está dizendo? Qual área é essa, João? Por favor. Na equação Rx e Ry, certo? Você precisa das áreas. Essas áreas, A1 e A2, João, são as áreas através das quais ocorre o escoamento, certo? Então, por exemplo, a área na seção 1 refere-se a esse diâmetro D1 de 5 centímetros. Então, isso aqui é uma tubulação cilíndrica, né? Então, esse trecho aí, a gente calcula a área 1 como π vezes o diâmetro da seção 1 ao quadrado, dividido por 4, certo? Essa seria a área da seção 1. E na seção 2, o mesmo, aplicado aqui para o diâmetro dessa seção 2, que é de 3 centímetros. Ok? Show de bola. É isso, pessoal. Posso ajudá-los em mais alguma coisa? O que é que vai cair na prova? Certamente. Questão de conservação de massa, conservação de momento. Pode ser que conservação de massa e momento estejam numa mesma questão, né? Navier-Stokes, com certeza vai cair alguma coisa. Talvez tenha questão aí de conservação de energia. Então, geralmente eu faço uma seleção de 3 questões, né? Para vocês trabalharem aí na prova, tá certo? Mas os conteúdos, obviamente, são esses que vocês viram até agora, estudaram, e não tem mistério. Vocês fazerem esse passo a passo de descrição de onde que está o vetor velocidade, a área, né? Todos esses elementos bem minuciosos, qual que é o volume de controle que você está trabalhando, né? Perceba, a gente teve 2 questões que o maior problema, a maior questão era definir quem era o volume de controle, né? Tanto nessa primeira quanto na terceira, a escolha do volume de controle foi fundamental para você obter um resultado correto ou conseguir fazer a análise adequadamente, né? Então, atentem para isso, desenhem direitinho quem é o volume de controle de vocês. Não acho que está tudo resolvido porque você viu na figura, não. Você desenhar as coisas facilita a sua vida, né? Facilita a sua descrição e a análise. Ok? Professora, inclusive, eu ia perguntar, porque assim, acho uma questão simples, entre aspas, já a anotação já é bem carregada. Aí a senhora vai querer tudo de caneta, 100%?
Não precisa ser tudo de caneta, você pode resolver a lápis, mas assim, eu preciso que na hora que você tire uma foto, né, para o envio da resolução, eu consiga analisar, eu preciso que tenha seu nome, tenha sua assinatura, né, matrícula e tudo mais. Então, assim, é preciso que vocês garantam o mínimo de legibilidade, né, das questões com o material que vocês vão trabalhar. Tá ok. Beleza? Então, Professora, pessoal, rapidinho, é só uma diga. coisa. Na questão que eu pedi a outra, ele dá que a água está a 35 graus Celsius. Na hora de substituir a massa específica, eu preciso levar em consideração essa temperatura ou tanto faz? A diferença é pouca. A diferença vai ser pouca. Se eu não me engano, aqui a 35 é 9, em vez de ser 1.000, vai ser 998, é 996, né? Uhum. Mas se você quiser obter o valor preciso, né, e acurado, faz sim diferença qual que vai ser o valor de massa específica que você vai usar aqui. Professora, a massa específica ela é dada por acho que é o rosinho, né? Aquela, H vezes G. Só que quando a gente vai precisar, eu fui pesquisar a massa específica da água em 20 graus Celsius, é 998. Aí eu preciso usar esse nome, eu tenho que multiplicar pela altura e pela a gravidade. A massa específica é só o Rho. 998 quilogramas por metro cúbico. Eu não entendi ainda. Porque assim, Como a é? massa específica não é dada pelo rosinho vezes H vezes G? Não, isso aí é pressão. Pressão é ρGH. É isso que você está falando? É. Quando você multiplica a massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes uma cota de profundidade, isso aí dá uma informação de pressão, tá? Não dá informação de massa específica. Massa específica é uma relação entre a massa e o volume, certo? Tanto é que as dimensões de massa específica são quilogramas por as unidades, né, no SI, quilograma por metro cúbico. Certo? Certo, professora, obrigada. Então, cuidado, porque realmente o Rho fica parecendo com P, né, na hora que você escreve ou na hora que está na equação. Mas cuidado para não fazer essa confusão, tá? Obrigada, professora. Nada, disponha. Em que mais que eu posso ajudar vocês, senhoras e senhores? Só na prova. Pois pronto. Nos vemos. Nos vemos na quinta-feira. Vai dar tudo certo. Fé em Deus. Estudem. Assistam às aulas de revisão, tá? Vou colocar a playlist lá no Cigarro para vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, tchau.